UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Para a construção de uma sociedade justa, é essencial estabelecer um diálogo sério sobre a diversidade, tendo em mente que cada indivíduo é único e necessita de um olhar diferenciado. Só assim as oportunidades poderão ser, de fato, para todos, não deixando ninguém de fora. Infelizmente, essa não é ainda uma realidade, fazendo com que pessoas neurodivergentes muitas vezes enfrentem dificuldades, seja no mercado de trabalho, em ambientes sociais e até mesmo na vida acadêmica. É neste cenário de desigualdade que propostas voltadas à inclusão se mostram cada vez mais relevantes. No episódio de hoje, teremos a presença de mais um dos participantes do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, Propostas para o Desenvolvimento Fluminense, que está marcado para o mês de outubro. A convidada de hoje é a Karen von Müllen, professora das Faculdades de Tecnologia do campus de Resende da UERJ. Karen é pós-graduanda em Educação Inclusiva pela Universidade Metropolitana e possui doutorado em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrado em Ciências pela Universidade de São Paulo. Atualmente dirige o Centro das Águas e as iniciativas de extensão Águas e Neurotec. É ainda membro do Comitê da Bacia Hidrográfica da região do Médio Paraíba do Sul, órgão colegiado integrante do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Eu sou Carolina Regufe. E eu sou Laís Martins. E este é o UERJ Entrevista. Obrigada por aceitar o nosso convite, professora. Eu que agradeço, Laís, Carolina, também a Cíntia por essa parceria. Professora, conta pra gente, o que é o Neurotec? Como surgiu a ideia e qual foi o seu papel na concepção do projeto? O Neurotec é um projeto de extensão universitária que ele é focado na neurodiversidade dentro do ambiente acadêmico e também em organizações tecnológicas de uma forma mais ampla, né? No campus regional de Resende, que é onde a gente está inserido aqui, todos os cursos são da área da engenharia ou tecnológicas, né? Como você apresentou, a minha formação é em química e eu atuo nessa realidade. Então, da onde surge esse projeto, né? O que tem a ver com isso? Bom, na verdade foi através da minha própria experiência. Nada como viver na carne, uma necessidade para a gente iniciar uma ação, né? Para contextualizar um pouco, eu sou mãe de 4 filhos, nós temos uma família bastante neurodiversa, sendo que 2 filhos têm até dupla excepcionalidade, né? São duplas excepcionalidades diferentes, inclusive, entre eles. Mas eu mantinha essas questões familiares sempre fora da universidade, né? Como parte do meu contexto pessoal. Mas aí, eu recebi o meu diagnóstico de autismo. E percebi que, apesar de ter uma longa trajetória acadêmica, né, eu nunca tinha vivenciado nenhuma palestra ou discussão sobre esse assunto. E ainda quando eu optei por abrir meu diagnóstico na universidade, eu me dei conta que como a gente estava despreparado para lidar com isso, né? Toda a comunidade acadêmica não sabia muito bem o que fazer, nem eu, na verdade, né? E olha que eu vivo esse processo de inclusão dos meus filhos nas escolas deles e vejo como tem avançado, né, tanto em termos de diagnóstico, de terapias, legislação, direitos, né, a sala de recursos que tem na escola, o maior empoderamento desses alunos também, e eu percebo que a universidade e também muitas empresas estão muito longe desse processo, né, que é uma mudança cultural. É uma verdadeira revolução social que está acontecendo em escala mundial e a gente não está acompanhando isso aqui, né, então por isso veio a ideia de criar o Neurotec. Qual é a missão e quais são os principais objetivos do projeto Neurotec em relação à promoção da neurodiversidade nas ciências exatas e tecnológicas? Bem, a missão é ousada, né, desse projeto é promover uma mudança de cultura, tanto no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil, quanto a inclusão da neurodiversidade, mais focada nas áreas tecnológicas. Nesse projeto, a gente busca divulgar as potencialidades de se trazer um ambiente neurodiverso e inclusivo, tanto para a academia, quanto para ambientes profissionais de uma forma geral. Ainda mais conhecendo a importância da diversidade de pensamento como pilar da inovação. Então, isso está muito relacionado à ciência e tecnologia. Eu mesmo busquei o diagnóstico, mesmo sendo mãe de um autista, apenas quando eu li um livro sobre autismo em mulheres nas férias. Daí que caiu a ficha, eu fui buscar o diagnóstico, né, porque realmente a gente não tem contato. A outra missão do projeto é aumentar a inserção de pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho, auxiliando nessa transição, né, das empresas que buscam uma cultura um pouco mais inclusiva, né. A inclusão de autistas no mercado de trabalho ela é garantida pela Lei Berenice-Piana, que é de 2012, né, que já é bastante tempo, que reconhece o autismo como uma deficiência e estabelece diretrizes para a inserção dessas pessoas no mercado profissional.
Mas uma pesquisa do IBGE revelou que 85% dos profissionais autistas estão fora do mercado de trabalho, mesmo assim. Não só por isso, porque criar um ambiente de trabalho inclusivo traz um diferencial competitivo importante, ainda mais para empresas de tecnologia, né? Então não é só por questões legais ou por questões, né, sociais, mas também por trazer uma potencialidade muito forte. Ao se falar de neurodiversidade, entra em pauta também o capacitismo presente na sociedade. Professora, explica pra gente o que seria essa prática e como o projeto contribui para que ela seja combatida. Bem, Laís, o capacitismo, até segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é qualquer tipo de discriminação contra uma pessoa em função da sua deficiência. Isso inclui qualquer atitude que diminui a pessoa ou dificulte o acesso da pessoa com deficiência e até recusa de adaptações razoáveis, né, e de fornecimento de tecnologias assistivas entram nessa lista. Vale ressaltar que no artigo 88 da LBI traz que praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa em razão da sua deficiência tem pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Né? Então, o capacitismo é uma coisa muito séria. Vou dar aqui alguns exemplos de capacitismo, né? Invalidar a opinião de uma pessoa ou infantilizar ela por ser autista ou deficiente intelectual, ou até invalidar o diagnóstico por considerar que a pessoa não tem cara de autista, como muitas autistas escutam, né? Ou dizer, eu também sou um pouco autista por essa ou aquela característica, né? Isso tudo é invalidar. Ou também o uso inadequado de algumas expressões, né? Por exemplo, falar que algo é esquizofrênico para dizer que algo está sem sentido, né? Ou chamar alguém de deficiente mental por muito pouco, né? Então, isso não pode mais ser aceito pela sociedade, né? Na sala de aula, por exemplo, não permitir que um estudante com TDAH use uma régua, um marcador em uma avaliação, né? Ou um autista usar abafador de ouvido no ambiente de trabalho, na aula, né? Isso tudo é capacitismo, né? E até muitas formas de elogio acaba sendo capacitista, né? Por exemplo, tal pessoa é tão competente, nem parece autista, né? Essa é uma expressão que deve ser evitada, né? Esse tipo de fala para um autista soa muito mal, e acontece também com o TDAH. E eu percebo que a maior fonte desse capacitismo, na verdade, é o desconhecimento sobre o outro, né? A falta de convivência ou interesse de saber um pouco mais sobre o mundo que está um pouco fora da sua bolha. Se as pessoas vão ficar, por exemplo, muito tempo passando feed nas redes sociais, entre um pouco nessas bolhas, né, de pessoas e vejam o que incomoda elas, né, para ver como, de certa forma, você pode ajudar. Quando o projeto Neurotech traz essas informações e conexões com neurodiversos, as pessoas começam a perceber essa questão de outra maneira, né, através do conhecimento, da empatia. E aí esse projeto auxilia na construção dessas pontes entre realidades e culturas muito distintas. Quais são as principais iniciativas promovidas pelo projeto Neurotech para minimizar estereótipos e promover a inclusão neurodiversa? As principais iniciativas, elas incluem palestras, rodas de conversa, divulgações no Instagram e a criação de um Google Sala de Aula, né, com a curadoria de vídeos curtos de youtubers que são neurodivergentes, né, que são protagonistas da sua história, sobre os diferentes tipos de neurodivergência, cartilhas, entre outros materiais. Daí, quem tiver um pouquinho de interesse sobre o assunto pode espiar alguns vídeos bem diretos que ajudariam muito, tanto na autopercepção quanto na inclusão de neurodivergentes. Estamos buscando aprofundar a questão da inclusão de neurodiversos no trabalho também. Que tipo de sensibilização é ofertada às equipes de trabalho para que saibam como identificar e abordar as necessidades individuais dos participantes neurodiversos? Carolina, justamente eu estou investindo na minha formação profissional na área, né? Quase concluindo uma pós-graduação e diversos cursos nacionais e internacionais, porque não é possível treinar outros sem estarmos preparados antes. Um caminho que encontramos para formalizar o treinamento da equipe foi a criação de uma disciplina de extensão de inclusão. A curricularização da extensão está começando agora na UERJ, né? Essa disciplina de inclusão que estamos propondo, dentro daquelas metas de ambiental, social e de governança, né, dos ESGs, vai capacitar os engenheiros a transitar na inclusão dos ambientes de trabalho com maior propriedade de segurança. Afinal, usando estratégias de comunicação não violenta, por exemplo, as pessoas não precisam de um laudo para que suas necessidades sejam atendidas. Quando se aborda a necessidade de todos, os participantes neurodiversos também são incluídos, né, sem ter aquela necessidade de apontar quem são. Inclusive, vários estudos mostram que quando se proporciona abertura para que todas as pessoas apresentem as adaptações que julgam necessárias, a maior parte das solicitações vem dos neurotípicos, mais de 90%, inclusive. E são geralmente coisas simples e de baixo custo. Quais são os principais desafios enfrentados na busca por maior inclusão de pessoas neurodivergentes na Faculdade de Tecnologia da UERJ?
Existe alguma ideia de ampliá-los para outras unidades e campos da UERJ? Bem, eu creio que o principal desafio seja a mudança de uma cultura que ainda está pautada na era manicomial, né, de 30 anos atrás, e trazer para esse século e até para essa década, né, porque houve tanta evolução em termos de diagnóstico, leis e garantias de direitos do público PCD, de uma forma geral, que não é mais aceitável a gente estar com uma mentalidade tão retrógrada ainda, né. Quanto à ampliação de projetos para outros campi, ele tem sido construído com o apoio dos coletivos da UERJ, como um todo, né. E os materiais de divulgação criados são para todos, né? As cartilhas serão para todos os campos também. E a gente está aberto à parceria, pois essa área é necessária para toda a UERJ. E quais são os principais desafios na maior inclusão de pessoas neurodivergentes, em escala mais ampla, como no Estado e até mesmo no país? Creio que o principal desafio seja quebrar os preconceitos, criados com estereótipos, ideias preconcebidas, e trazer essa mudança cultural, né? Que já não tem volta em diversos países do mundo. Não é fácil para um neurodiverso ser ele o protagonista da informação sobre o tema em seu próprio espaço de trabalho, né? Para mim isso é um grande desafio, mesmo eu sendo uma servidora pública, né, que não perderia estabilidade por essa questão e tendo relativa facilidade de comunicação, o que é uma das principais dificuldades de muitos autistas, né? Inclusive, muitos não verbais têm a inteligência preservada e podem contribuir de forma diferenciada em áreas tecnológicas, e esse potencial não está sendo observado. A gente precisa abrir nossas mentes para isso. O Brasil e o Estado do Rio de Janeiro têm avançado muito em termos de criação de leis, de inclusão, de espaços de regulação para autistas, por exemplo. Mas os autistas têm pouco acesso a esses direitos pelos próprios preconceitos enfrentados na sociedade e dos próprios servidores públicos, que deveriam ser os agentes de suporte, né, e aplicação dos direitos, mas às vezes fazem de tudo para impedir que as pessoas acessem esses direitos. Quanto menos estressores desnecessários os autistas tiverem, melhor qualidade de vida eles terão e serão mais produtivos. Quais são os principais resultados alcançados pelo projeto até o momento, tanto em termos de conscientização, quanto em termos de efetiva inclusão e suporte para pessoas neurodivergentes? O projeto é bastante recente, né? Mas muitas iniciativas começaram em 2023, como a solicitação de uma vaga de estacionamento para autistas, que foi prontamente acolhida pela direção da unidade, né, e está aqui presente hoje, além de palestras em eventos acadêmicos, na recepção de calouros. Eu fiquei bastante surpresa com a boa receptividade dos calouros a essa questão, né, abrindo um espaço de acolhimento que não existia aqui. Muitos conheciam o cordão de girassol, diversas neurodivergências, já tinham esse contato, né? Fizemos outras palestras e rodas de conversa, como na Semana de Engenharia Química da FAT, em Resende. Também fizemos um questionário para levantar os PCDs de uma forma mais ampla aqui no campus. Também fizemos uma apresentação no CITEA, né, que foi o simpósio do autismo que teve na UERJ, para o público interno, e a gente teve retornos muito positivos, né? Nós estamos avançando em ações junto aos coletivos autistas da UERJ, tanto de estudantes quanto de servidores, tais como a construção de uma cartilha sobre autismo, né? Vai ser a primeira, e participando na Comissão de Acessibilidade da UERJ também, e aproveitando todas as oportunidades possíveis para a divulgação do projeto como essa. Quais parcerias ou colaborações têm sido fundamentais para o desenvolvimento do projeto Neurotech? Creio que o fortalecimento institucional inicial se deu no CITEA, né, que foi um evento organizado pela Envi Reabilitar. E as colaborações com coletivos institucionais também são fundamentais para que as ações do projeto ganhem força e representatividade, né, para que as pessoas sejam as protagonistas desse processo. A gente está buscando parcerias externas também, né, por se tratar uma questão interdisciplinar. Quais são os planos futuros do projeto Neurotech para expandir suas iniciativas e impactar ainda mais a comunidade acadêmica e profissional? Bom, eu creio que a criação de cartilhas e divulgação de uma forma mais ampla vão auxiliar a criar um ambiente mais acolhedor para os outros neurodiversos do campus, para que eles se sintam seguros, né, para que eles serem quem são de verdade e tenham suas necessidades atendidas. E vai ser importante para aumentar a inserção em diferentes organizações também, né, para auxiliar na implementação de uma cultura inclusiva e também para criar esses espaços em estágios e após a formação acadêmica do aluno, né, que seja um espaço perene. Hoje, quando alguém me pergunta se deve informar na empresa que é autista, eu ainda não posso dar uma resposta simples, né? Eu pergunto primeiro para a pessoa que tipo de empresa essa pessoa está, se há iniciativa de inclusão ou se é uma empresa tradicional ainda que não toca no assunto, porque muitas vezes, quando alguns autistas se identificam nesse tipo de empresa, eles ganham apenas ou uma boa carta de demissão ou sofrem capacitismo, né, o que é mais sério ainda. Né? Então, a gente não pode romantizar e pensar que o mundo não é capacitista porque ele ainda é muito. Já se a pessoa está em uma empresa inclusiva, eu já penso que é bom informar para ter suas necessidades atendidas, né, reduzir os seus estressores, que são desnecessários, e assim ser mais produtiva e realizada enquanto pessoa, né?
certamente quem mais ganha com isso é a empresa. Como a senhora vê o papel das ciências exatas e tecnológicas na promoção da neurodiversidade e na criação de ambientes de trabalho mais inclusivos e diversos? Eu acredito que grande parte da ciência e tecnologia do país e do mundo foi e é desenvolvida por mentes neurodivergentes, né? E equipes neurodiversas também. Desde Darwin, o Henry Cavendish, que descobriu o hidrogênio, né? O Nikola Tesla, até o Elon Musk hoje, e a metade do Vale do Silício são neurodivergentes, né? Mas isso não significa que o ambiente de trabalho dessas pessoas tenha sido ou seja inclusivo. Pelo contrário, né, grandes cientistas desenvolveram sua pesquisa praticamente em reclusão, ou em castelos, ou separados da sociedade, e sofreram muito preconceito, né? Eu acredito que quando esse tabu for quebrado, além dos ambientes de ciência e tecnologia se tornarem mais inclusivos e produtivos pela diminuição das barreiras, vão poder ser protagonistas no desenvolvimento das tecnologias assistivas, né, para outros ambientes e catalisar esse processo de inclusão em outras áreas. Eu espero ver isso acontecer em menos de 10 anos, eu sou bastante otimista. Para finalizarmos, que conselhos a senhora daria para outras organizações que desejam implementar iniciativas semelhantes de inclusão de pessoas negras diversas? Eu creio que esse movimento ele começa por trazer essa discussão para dentro da organização. Eu destacaria alguns passos importantes nesse processo. Primeiro, iniciar aos poucos. Comece com a contratação de estagiários neurodiversos, por exemplo, buscando boas estratégias de recrutamento. Segundo, evitem fazer isso sozinhos. Converse com outras empresas ou instituições que já fizeram essa mudança de cultura, né? Tem várias no Brasil e no exterior, a Natura, Itaú, etc. Né? Terceiro, tragam palestras e workshops sobre o assunto para toda a equipe. As lideranças precisam estar bastante envolvidas nessa etapa, né? Quarto, façam as adaptações necessárias que geralmente são de baixo custo, né? Dar o protagonismo às pessoas é muito importante. Elas sabem do que precisam, ainda mais que elas vivem com a deficiência a vida inteira, muitas vezes. Mas não esqueça de oferecer adaptações a todos, e não só aos neurodivergentes ou PCDs. Isso sim é uma inclusão mais transversal. Quinto, avalie os resultados e vá propondo ajustes e melhorias para que a inclusão ocorra de fato, né, com significado. E vale lembrar também que uma cultura de trabalho diversa, inclusiva, vai além da presença simbólica de trabalhadores com deficiência, né, como se tentou fazer no passado sem muito sucesso. A inclusão é, na verdade, aquela que reconhece os benefícios das diferenças únicas de cada indivíduo, remove a barreira para uma experiência de emprego positiva e promove a equidade e o respeito por todos. Até porque, muito provavelmente, grande parte da sua equipe já seja neurodiversa, que ou não sabe ou não se sente segura para falar. E a contratação de neurodiversos é comprovadamente bom para os negócios, né? Tem vários estudos que comprovam isso. Aumenta os lucros, reduz a rotatividade e aumenta a inovação também. Tem muitas experiências internacionais que comprovam isso, por exemplo, no Vale do Silício, né? A incidência de autistas é altíssima, cerca de 50%. Há empresas que são formadas 100% por autistas também, né? Organizações que estão mais atentas a esse diferencial e às demandas ESG, né? E que buscam ideias inovadoras, precisam incluir a neurodiversidade em sua agenda. É um caminho sem volta. Muito obrigada, professora Karen. Bom, agradeço pela oportunidade de falar sobre o projeto Neurotech. No UERJ Entrevista de hoje, vimos como a ciência pode ser um caminho para a inclusão de pessoas neurodiversas na sociedade. Karen von Millen participará do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o desenvolvimento fluminense, compondo a mesa de Economia, Meio Ambiente e Sociedade no dia 23 de outubro, segundo dia do evento, que será realizado no Auditório 11, localizado no Bloco F do primeiro andar do campus Maracanã da UERJ. Acompanhe a Rádio UERJ em cte.uerj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.